Olá pessoal, na nossa aula passada nós fizemos um programa que verificava se três valores informados representavam os lados de um triângulo. Ao informar os três valores, nós enviávamos os três valores para a página triângulo.php e ele verificava se esses três valores formavam um triângulo e exibia essa mensagem na tela. Para retomar o desenvolvimento, nós clicamos em triângulo, o qual voltava para a página de origem e exibia novamente as informações. Hoje, nós vamos continuar com alguns exercícios voltados para o aprendizado de formulário e de passagem de parâmetros por valor, ou melhor, passagem de parâmetros utilizando o método POST ou GET. Então vamos lá. Vou fechar o que nós fizemos na aula passada. Vamos criar um novo projeto. Então arquivo, novo, PHP, e vou salvar essa página. Dentro da minha pasta aula PHP, vou criar uma outra pastinha chamada salário líquido. E vou salvar esse meu arquivo com o nome de index dentro da pasta salário líquido. Neste arquivo, pessoal, nós vamos inserir dentro dele um formulário. Dentro desse formulário, nós vamos inserir os seguintes campos. Vou inserir um campo texto com ID QTD hora, que representa a quantidade de horas trabalhadas Vou inserir também um outro campo texto com ID vhoras, valor da hora trabalhada, vou inserir também aqui um outro elemento agora. Qual é a ideia desse programa, pessoal, do salário líquido? O usuário deverá informar quantas horas ele trabalhou, o valor das horas que ele trabalhou, obviamente, e também deverá informar um percentual de desconto, o quanto será descontado do salário bruto dele. Então, para isso, nós vamos utilizar este componente, ó. Um list com ID, desconto, rótulo, desconto. Reparem, pessoal, que ao selecionar o componente, nas propriedades dele, nós podemos listar valores. O que seria esse listar valores? Colocar valores para o mesmo. Então aqui eu vou colocar 10%, o valor vai ser 10. Vou criar um outro rótulo, 20%. O valor aqui vai ser 20. Vou criar um outro rótulo, 30%. O valor aqui vai ser 30. Então vamos ver o que ele escreveu no nosso código. Se vocês repararem aqui, ó, esse componente é um select, onde o nome dele ficou desconto e o ID desconto. Ele é formado pelas seguintes opções: 10%, 20% e 30%. Então, se no nosso programa, ou melhor, na página salário líquido, reparem que ele já aparece com 10% selecionado.
Porém, eu posso escolher qual valor eu quero que ele inicialize selecionado. Como? Só vir aqui e selecionar o valor. Então, se eu clicar em 20, vai começar com 20. Se eu clicar em 30, vai começar com 30. Mas reparem o que ele fez, pessoal. Quando eu selecionei o 30, ele adicionou nos options do nosso select, em especial no option value 30, a propriedade selected igual a selected, para informar que o valor que está selecionado é o 30. Então, vou apagar isso daqui, pessoal. Não quero que ele comece com nada selecionado. Tinha posto um espaço, vou tirar o espaço também. Então, olha lá. O nosso formulário supostamente já está pronto. Nós temos os dois campinhos, onde eu vou guardar a quantidade de horas trabalhadas, o valor das horas trabalhadas e o percentual de desconto. Agora, eu vou colocar dentro do meu formulário um botão para enviar esses dados para outra página. Então, pronto. Vamos para o código. Para qual página que eu vou enviar esses dados, pessoal? Então, no nosso formulário, eu tenho que vir aqui em Action e informar qual página que ele vai mandar os dados que estão presentes dentro do formulário. Então, eu vou mandar os dados para a página salário líquido.php. Nesta página que eu vou fazer todos os cálculos. Vou mandar esses dados por meio do método post. Então, pronto. Agora, vamos criar a nossa página. Vou salvá-la com o nome de salário líquido. Então, olha lá. Dentro da nossa pastinha salário líquido, nós temos os nossos dois arquivos. O index, que é a nossa página principal, e salário líquido, que é a página que vai calcular o salário. Do nosso funcionário. Então, aqui dentro do Buddy, pessoal, nós vamos criar um bloco de comando PHP. Que é onde nós vamos colocar os nossos comandos PHP e vamos começar a programar. Então, no caso, a primeira coisa que eu devo fazer é criar as variáveis que vão receber esses valores. Então, vou criar a variável que horas, quantidade de horas, que vai receber o 0 inicialmente. Vou criar a variável vhoras. Vou criar uma outra variável chamada desconto. Vou criar uma outra variável chamada pdesconto, que vai ser o percentual de desconto, que é o que o usuário informa no nosso formulário. Então, nós temos que descobrir o que? Qual o valor do desconto por meio do percentual de desconto. Vou criar uma variável que vai ser o S bruto, que é o nosso salário bruto, e uma outra variável, S líquido, que é o nosso salário líquido. Então, com isso aqui, possivelmente nós vamos conseguir criar o nosso programa. Então, olha lá. Primeiro de tudo, eu vou criar um if para validar, ou melhor, para garantir que não ocorra erros na hora de pegar os valores. Como? Eu vou usar a função iSet, que é para verificar se existe essa variável, se ela tem valor dentro dela. Qual variável? A variável post, que é o nosso vetor, que já existe no PHP, que recebe todos os valores que são enviados por meio do método post. Então, pessoal, no caso do nosso formulário, quais valores que vão ser enviados? QT hora, V horas, desconto e
o enviar. Então aqui eu posso usar qualquer um desses indivíduos. Eles vão chegar na posição do nosso vetor com esses nomes. Então, no meu vetor post, na posição enviar, vai ser armazenado o valor de quem? Do nosso botão com o nome enviar. Apenas para relembrar, a posição do vetor condiz com o nome do elemento que está no formulário. Então, se existir alguém nessa posição, quer dizer que nós recebemos essas informações de outra página. Se nós recebemos essas informações de outra página, eu vou desenvolver o nosso programinha, onde eu vou pegar do meu vetor $post as horas que o usuário enviou, o valor dessas horas, o percentual de desconto, então são esses três valores que eu devo pegar com o usuário. Então vamos lá. Quantidade de horas. Vamos ver o nome do nosso campo referente à quantidade de horas. Então olha lá, QT de hora. Então ele vai chegar no meu vetor na posição QT de hora. O valor das horas vai chegar no nosso vetor na posição de horas. O desconto vai chegar no nosso vetor na posição desconto. Pronto. Agora eu vou calcular o salário bruto. O salário bruto, pessoal, é fácil de calcular. É só multiplicar a quantidade de horas vezes o valor da hora. Vou descobrir o que? O meu salário bruto. Agora o salário, antes de calcular o salário líquido, eu preciso calcular o meu desconto. O meu desconto, pessoal, é só fazer uma regrinha de 3. Então, o salário bruto corresponde a 100% do meu montante de dinheiro. Então, o meu desconto vai corresponder a quanto? Ao percentual informado pelo usuário, que é o nosso P desconto. Obviamente o desconto nós não sabemos quem é, então é só fazer a multiplicação em cruz. Então o desconto vai ser igual ao salário bruto multiplicado pelo percentual de desconto, e o resultado dessa conta é dividido por 100, onde nós vamos chegar no nosso desconto. Então o salário líquido, pessoal, vai ser o quê? O nosso salário bruto menos o desconto. Pronto, conseguimos calcular todas as informações. Agora, pessoal, é só exibir na tela para o usuário. Então, olha lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos exibir na tela para o usuário essas informações. Então, aqui eu vou fazer da seguinte maneira, para mudarmos um pouco. Vou fechar o bloco de comando PHP. Vou abri-lo aqui. E ao invés de eu escrever com o comando echo, pessoal, as informações na tela, eu vou usar o HTML. Então aqui eu vou colocar H1, olha lá, ou melhor, vamos usar um H2 aqui, ó. Então aqui eu vou colocar quantidade de
horas. Então, quantas horas o nosso amigo trabalhou? Além da quantidade de horas, eu vou mostrar na tela o valor das horas. Então, aqui vamos mostrar o valor das horas trabalhadas. Quantidade de horas trabalhadas. O desconto, percentual de desconto, pessoal, a nossa aula já está se estendendo muito, eu vou parar por aqui. Na nossa próxima aula nós continuamos e vamos finalizar esse exercício. Quem gostou, compartilhe e dê um like. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.